Fala galera, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre conjuntos, problemas envolvendo conjuntos. Vamos dar uma olhada nisso daí. E já vamos discutir sobre isso, pessoal, mas antes, já sabe, né? Senta o dedo no like aí, se inscreve no canal, compartilha com 5, 10 amigos e ativa as notificações. Então olha lá, pessoal, aqui a gente vai trabalhar alguns exercícios, alguns problemas para a gente reforçar e acabar de uma vez por todas, desmistificar a dúvida sobre resolução de exercícios que trabalham com conjuntos. Então a gente tem isso daqui, ó, nos trouxe ali. Em um curso com 2 idiomas, ele disse o seguinte: 150 estudam inglês, 95 estudam espanhol, 30 estudam inglês e espanhol. Quantos alunos estudam? E aí ele vem com as perguntas. Beleza. Então aqui, claramente, pessoal, a gente vai trabalhar, uma das formas de resolver é com os diagramas de Venn, né? Fazendo ali os nossos conjuntos. Aonde? Em um deles eu vou representar, já que aqui a gente tem só 2 idiomas, em um deles eu vou representar o pessoal do inglês, no outro o pessoal do espanhol. E aqui é a dica suprema, pessoal. Vou até chegar aqui mais próximo de vocês. Para resolver qualquer exercício que trabalhe com essa ideia dos diagramas, a forma para a gente não errar é sempre começar pela maior intersecção. Como eu tenho 2 idiomas, então a maior intersecção que eu tenho é entre esses dois. Então vamos lá. 150 estudam inglês. É só um idioma, isso agora não me interessa. 95 estudam espanhol. Também não. Agora, ó, 30 estudantes estão ali no inglês e espanhol. Então, os dois fazem os 2 idiomas, as 2 línguas. Então, eu tenho 30 estudantes aqui na intersecção. Agora, a partir dessa ideia, eu posso trabalhar com os grupos separados. Pelo seguinte, lá no começo ele falou que tem 150 que estudam inglês. Então, nota que no inglês vai ser todo esse conjunto. Eu já tenho 30 estudantes naquele conjunto. Então, para saber quantos estudam só inglês, eu vou fazer 150 menos aqueles 30, que já estão ali dentro do meu conjunto. Então, claramente aqui a gente tem 120. E a mesma ideia para o espanhol. Ele falou que 95 estudam espanhol. Só que dentro do conjunto, dentro do círculo ali que eu representei, eu já tenho 30 estudantes de espanhol. Então, eu vou fazer 95 menos 30, para saber quais são aqueles que estudam apenas espanhol. Então, aqui a gente vai ter 65. E aí, com isso, a gente pode fazer as respostas aqui das perguntas que ele nos trouxe. Quantos alunos estudam somente inglês? Então, somente inglês é aqueles que não fazem parte de nenhuma intersecção. Então, a gente tem 120 alunos fazendo apenas inglês. Aqueles que estudam apenas um idioma. Então, quem estuda apenas um idioma, ou ele está estudando apenas inglês, ou ele estuda apenas espanhol. Então, aqui a gente vai ter, para essa pergunta B, 120 mais 65, certo? Pessoal, faz a conta para a gente. Faço, vamos ali no rascunho. Né? Então, ali a gente vai ter 5, 8 e 1. Então, eu tenho 185 estudantes que estudam apenas um idioma. Ele vai estudar ou inglês ou espanhol, né? Que foi o que a letra C também trouxe ali, né? Quem estuda inglês ou espanhol. Não são as pessoas que estudam os dois. Então aqui, né, eu peguei isso na verdade, nos enviaram essa questão, e aí eu peguei outras duas, mas provavelmente aqui ele queria que você discriminasse, né? Então, inglês ou espanhol. Então, ele está estudando uma língua ou a outra. Então, são os mesmos 135. Mas, para a gente discriminar, eu vou colocar que eu tenho uma parte no inglês e uma parte no espanhol. E aí, como que eu vou colocar isso? Eu coloco aquele 30 que está na junção deles? Jamais, né? Então, eu vou ter 120 que estudam inglês, para a gente discriminar. E eu vou ter
Deixa eu colocar de cá, né, para não ficar na frente de vocês. E a gente vai ter 65 que estudam apenas o espanhol. Certo? Então, dá aquela pausa para rolar um print dessa questão para a gente ir para o próximo, beleza? Que a gente vai discutir mais alguns para ver, tirar todas as dúvidas sobre isso. Olha o número 2, pessoal. No 2 ele disse o seguinte: uma pesquisa foi feita com 500 pessoas. 300 gostam de futebol, 280 gostam de basquete e 50 não gostam desses esportes. Quantas pessoas gostam de futebol e basquete? Vamos dar uma olhada nisso daqui. Mesma ideia, eu tenho apenas dois grupos, dois conjuntos. Então vou ter ali dois círculos novamente. Um deles eu vou representar a galera do basquete, um deles eu vou representar a galera do futebol. Vamos colocar na ordem que ele apresentou: futebol, basquete. Só que eu vou colocar, né, o chamado conjunto universo, ou seja, o pessoal que vem aqui por fora, aqueles que não fazem parte nem de quem gosta de futebol e quem não gosta de basquete. Geralmente é representado por U, por seu conjunto universo. Novamente, qual que é a dica sempre, a dica suprema? Comece pela intersecção. Só que se a gente olhar aqui para essa questão, é justamente o que ele está nos pedindo, né? Quantas pessoas gostam de futebol e basquete? Nós não sabemos qual é a intersecção. Tudo bem. Se eu não sei um valor, eu represento ele com uma variável. O famoso x que a gente agora adora usar, né? E agora vamos olhar para os outros. Ele falou, 300 gostam de futebol. Então, novamente, quem gosta de futebol vai estar todo esse círculo. Eu tenho uma galera que gosta dos dois que eu não sei quantos são, eu representei por x. Então, para saber quem gosta só de futebol, eu posso representar isso por 300 menos x. 300 menos a quantidade da intersecção. Mesma ideia para o basquete. Eu vou representar 280 menos x, sendo o pessoal que gosta apenas de basquete. E a gente tem também 50 pessoas que não gostam desses esportes. Então, vou colocar isso aonde? No conjunto universo, naquela parte de fora, eu tenho 50 pessoas. Então, aqui nós representamos todos os grupos. Quem gosta só de futebol, que é aquele 300 menos x. Quem gosta dos dois, que é x. Quem gosta apenas de basquete, que é o 280 menos x. E quem não gosta de nenhum, que é aquele 50 que está lá do lado de fora. No total disso, eu tenho a minha pesquisa, que foi feita com 500 pessoas. Então, eu posso montar uma equação, colocando 300 menos x mais o x, que é a intersecção, mais 280 menos x, mais a galera que não gosta de nenhum, ou seja, mais 50. Juntando todos esses grupos, tem que dar o total da pesquisa, que é 500. E aqui a gente tem uma equaçãozinha para resolver. Então, olha lá. Menos x mais x, a gente já pode simplificar. Então, aqui nós ficamos com... eu vou somar esses valores, tá? Vamos pegar aqui, ó. 300, 280 e 50. Vamos fazer aqui no rascunho rapidinho. 300 mais 280, 580, ok? 580 mais 50. Ah, professor, não faço de cabeça. Faz um rascunho. Eu sempre faço a maioria dos cálculos com vocês, justamente para mostrar que a gente não precisa fazer as contas de cabeça, caso não consiga. O que não pode ter é o que eu brinco, né? Não pode ter a preguiça. Vai lá no rascunho e faz a conta. Então, ali, 8 mais 5, a gente vai ter que são 13. Então, fica 630, tá? Então, nós temos 630 positivo aqui do lado esquerdo. Sobrou ali apenas o menos x, igual a 500. E 630 que estava positivo vai passar negativo, menos 630. Então, a gente tem que menos x é igual a menos 130. Para não ficar negativo, multiplica por menos 1. O nosso x é igual a 130. E o x sendo 130, o que ele estava pedindo? Vamos retomar a pergunta, sempre volta e leia novamente. Quantas pessoas gostam de futebol e basquete? Então, esse e está indicando a intersecção.
E a nossa intersecção era justamente o x, então nós encontramos ali o x. Então, quantas pessoas gostam de ambos os esportes ali? A gente tem 130 pessoas que gostam de basquete e de futebol, ok? 130 pessoas das 500 que foram analisadas, né? Que foram ali investigadas. Beleza? Aquele print, aquela pausa para a gente discutir o último desse tipo de exercício. Vamos jogar aqui para o lado. E ele falava o seguinte: uma pesquisa foi feita com 600 leitores que fazem a leitura dos jornais A, B e C. E aí ele veio ali agora com 3 grupos. Então, só para a gente ter ali um exemplo que tem mais de 2 conjuntos, né? Então, aqui eu tenho meus 3 conjuntos e eles vão ficar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui o meu jornal A, o jornal B e o jornal C. Lembra a dica sagrada? Vamos lá de novo. Vou até voltar aqui. Sempre comece pela maior intersecção. Então, nesse caso aqui, se eu tenho 3 jornais, minha maior intersecção vai ser com os 3 jornais. Então, quem lê os 3 jornais? Ele colocou lá, ó, 20 leem os 3 jornais. Então, eu vou começar a preencher por ali. Então, a maior intersecção, eu tenho 20 pessoas. Ok. Depois, eu vou para as intersecções de 2 em 2. Vamos colocando aqui de baixo para cima, né? 50 leem A e C. Então, entre A e C, essa é a minha intersecção. Então, ali eu tenho que ter 50. Note que nesse pedaço nós já temos 20. Então, ali eu vou colocar sendo 50 menos 20. Então, aqui eu tenho 30. Beleza. O próximo. 80 leem B e C. Olha com calma. Entre B e C. Olha onde está a intersecção. O total tem que ser 80. Nós já temos 20. Então, novamente, como é que vai ficar ali? 80 menos 20. Então, claramente, nós temos 60 nessa parte. A outra intersecção, 100 leem A e B. Intersecção entre A e B. Nesse pedaço, nós precisamos de 80. De 100, aliás, perdão. Então, nós já temos 20. Então, ali eu vou ficar com 100 menos os 20, eu vou colocar 80. Tá? Eu estou colocando os cálculos pequenininho, indicando, mas caso você ache que fica poluído na hora de você resolver o exercício, coloca só os resultados, faz a subtração separadamente, ok? E agora sim a gente vai olhar para aqueles que leem apenas um jornal, né? Que aqui é onde o pessoal erra, porque ele fala 300 leem um A. Só que tem que ser o A no total, né, pessoal? Todo o meu A. Só que eu já tenho 80, 20 e 30. Então, o total disso tem que ser 300. Então, para ter esse total, eu vou fazer essa soma. 80 mais 20, 100. 100 mais 30, 130. Então, aqui eu vou ter 300 menos 130. Para ter aquelas pessoas que leem apenas o jornal A. Então, nós vamos ter aqui 0. 10 menos 3 é 7. E 2 menos 1, 1. Então, nós temos 170 pessoas ali naquele espaço. Quantas leem o B? De novo, o total do B tem que ser 220. Só que nós já temos 80 mais 20 é 100. 100 mais 60, 160. Então, nossa conta é 220 menos 160. Vamos lá, zerou. 12 menos 6 fica 6. 1 menos 1, 0. Então, 60 pessoas estão lendo apenas o jornal B. E quantas estão lendo o jornal C? 150, de novo. O total do conjunto C. Sempre tenta olhar, pessoal, essa parte que eu estou deixando em destaque. Quando você for resolver, olhe esse destaque. Então, nós temos ali 60 mais 30, 90. 90 mais 20, 110. Então, 150 menos 110. Então, aqui a gente vai ter 0, 5 menos 1, 4 e 1 menos 1, 0. Então, 40 leem apenas aquele lá. Então, nós temos aqui essas informações. E qual é a pergunta?
Quantos leitores não leem nenhum jornal? Ou seja, eu tenho o meu conjunto universo aqui fora. E nesse conjunto universo, nós vamos representar quem não lê nenhum desses jornais. Se eu tenho 600 pessoas que foram entrevistadas, né, nessa pesquisa, se eu somar todos que leram os jornais, claramente a diferença é quem não leu nenhum. Como eu descubro isso? Eu vou pegar ali do 300, 220, 150? Não. A gente monta esse diagrama justamente para ter resultados mais precisos. Então basta somar os resultados que nós temos, tá? Vamos fazer algumas partes aqui de cabeça. Olha lá. 80 mais 20, 100, ok? 60 mais 40, 100 novamente, 200. 170 mais 30, 200. Então, 200 com 200, 400. Mais 60. Ou seja, aqui representado nós temos 460 leitores. Certo? Confira lá novamente. 80 mais 20, 100. 60 mais 40, 100 novamente, então 200. 170 mais 30, 200 com 200, 40, mais 400, aliás, né? 400 mais 60, 460. Então, nosso conjunto universo ele vai ser composto por 600, vamos até fazer aqui dentro, 600 menos 460. Então, basta fazer essa subtração, que vai ser 0, 10 menos 6, 4, 5 menos 4, 1. Então, nós temos 140 leitores, né? Agora, 140 leitores, né, aqui do lado, que não leem nenhum desses três jornais. Eles não leem nem o jornal A, o jornal B ou o jornal C. Certo? Então, exercício que trabalhe com a ideia dos diagramas, pessoal, sempre comece pela maior intersecção. Não importa se são duas, se são três, sempre comece pelas intersecções, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Coloquem aí nos comentários se tinha dificuldade e agora facilitou esse tipo de exercício para vocês. E a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.